Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a mais um evento da TAG. Para quem não me conhece, eu sou a Manu e vou fazer minha audiodescrição para garantir a acessibilidade de pessoas cegas que podem estar nos assistindo hoje. Eu sou uma mulher negra de pele clara, eu tenho cabelo cacheado, pela uma altura média, estou com brincos amarelos, um vestido preto de margaridas e atrás de mim vocês podem ver um armário e o meu quarto. Hoje a gente vai conversar sobre o livro enviado pela TAG Inéditos em setembro, em fogo lento, e teremos a presença de duas convidadas super especiais. Paula é autora dos livros best-sellers A Garota do Trem e Fogo Lento, livro enviado em primeira mão para os associados da TAG Inéditos em setembro de 2021. E para mediar esse papo, a gente convidou a Rafaela, que é publisher da TAG Livros, que é responsável desde setembro de 2018 pelos livros publicados pela TAG, pelas nossas linhas editoriais do clube e outros conteúdos, como revista e podcast. Então, antes de começar, alguns recados. A gente vai ter interpretação de Libras com a Jéssica e com a Paula, e a gente também vai ter a tradução consecutiva da Maria. Ou seja, as perguntas vão ser feitas em português pela Rafa, e logo em sequência a gente vai traduzir para a Paula em inglês, e depois a resposta, ela também vai fazer a tradução para o português. Então, fiquem super à vontade para enviar no chat algumas perguntas, que no final a gente vai fazer algumas delas durante o papo. A gente só pede que vocês identifiquem no início escrevendo pergunta, para a gente saber se é uma pergunta ou se é um comentário. Então é isso, gente. Um bom evento para todos nós e fiquem super à vontade para participar. Muito obrigada e vou chamar a Rafa para fazer essa audiodescrição agora. Muito obrigada, Manu. Eu sou uma mulher branca, loira, com uma blusa meio bege, meio marrom, e atrás de mim tem uma estante de livros. So, Paula, if you want to introduce yourself and do your audio description. Hi, I'm Paula Hawkins. I am at my desk in London. I'm wearing a dark blue top and I have a background of some books. Olá, bom dia. Sou a Paula Hawkins. Estou aqui na minha mesa em Londres. Estou usando uma blusa azul e atrás de mim, então, tem um background de vários livros. Uhum. Bom, vou começar, então. Primeiro eu preciso dizer que é uma honra enorme estar conversando contigo, Paula. A TAG existe desde 2014, e então faz muitos anos que a gente fala sobre ter um livro da Paula Hawkins no clube. Quando surgiu essa oportunidade, a gente ficou muito feliz, a gente ficou nas nuvens. Então, a primeira coisa que eu vim para dizer é muito obrigada por ter escrito em Fogo Lento, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. So, first of all, it is an honor to talk to you, Paula, an absolute honor. TAG exists since 2014, and we've always talked about Paula Hawkins' books published in our club. So really, when this opportunity came, we were so happy, we were up in the clouds. And so first of all, really thank you so much for having written this book, for having written it, and also for having accepted this invitation to be here with us today. I'm very happy to be here. Thank you for inviting me. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada por ter me convidado. Legal. A minha primeira pergunta é sobre o processo de escrita, né? Quando a gente chega no fim do teu livro, no fim desse livro, a gente fica morrendo de curiosidade para saber como é que tu chegou até ali, né? O que veio antes, assim, veio o desfecho, os personagens, a cena do corpo encontrado. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente como é que foi desenvolver em Fogo Lento. So my first question is about your writing process. You know, by the end of the book, we're dying to know how you got there. And so what came first? Was it the outcome? Was it the characters? The scene where the body is found? So I wanted to know a little bit more about this process. How was writing? Yeah, thanks. I always start with a character. So in this case, I started with the character of this young woman called Laura, who's had quite a difficult start in her life. She had an accident when she was a child, and she was knocked off her bike, and as a result she has some particular kind of problems, and she has a condition called disinhibition, which means she sort of has no filter. She says and does inappropriate things. So that was the starting point. I had this character. I knew I wanted to write about her, but I wasn't yet quite sure where I was going to go with her. Yeah, we can do a little pause. Thank you. So I always start with my characters.
Sorry. Desculpa, eu sempre começo com os meus personagens, né? Sempre começo por aí. Nesse caso, então, eu comecei com essa ideia de uma personagem jovem, de uma mulher jovem chamada Laura, que teve uma vida muito difícil, né? Teve uma infância muito difícil, um começo de vida muito difícil, porque teve um acidente quando criança, né? Então, ela tem uma série de problemas bem específicos. E ela também sofre de uma condição chamada de desinibição, né? Ou seja, ela não tem filtro. Ela diz e faz coisas que são consideradas inapropriadas. Então, eu comecei por aí, né? Comecei com essa personagem, eu queria escrever sobre ela, mas eu ainda não sabia muito para onde é que eu ia ir a partir disso. So then, okay, I had a character, but I needed to find a story to tell with her, and that was kind of suggested to me by the location for the novel, which is, it's inspired by sort of a bit of London, which is very near where I am now. The Regent's Canal runs through the centre of London. I'm just south of it here in Clerkenwell. And there's all these little houseboats along the canal. And I was doing a lot of walking around there when I was thinking about the novel, and sort of peering into these little houseboats and wondering like what kind of people lived in them, and you know, what was going on inside these places. And I started to come up with the idea of a body being left in one of these boats, which could maybe go undiscovered for a while. So that was kind of the start of the plot of the story. So I had the character, and then I started having the location, and that started suggesting the idea for a plot. Então eu tinha um personagem, né, mas eu precisava de uma história, né, para conseguir contar. E isso me foi sugerido pela localidade, na verdade, ou seja, por onde, né, está o romance. Porque, então, tem esse lugar aqui em Londres, perto, inclusive, de onde eu moro, que é a região dos canais, é uma região mais central, eu fico mais no sul. E nessa região de canais tem muitas casas-barco, né? E, então eu caminhava muito por lá enquanto eu estava pensando sobre o romance, e eu ficava espiando assim um pouco dentro das casas e me perguntava que tipo de gente vive aí, né? O que acontece dentro dessas casas tão específicas, né? Casas barco. E aí então eu comecei a pensar nessa ideia de um corpo ser encontrado ali, né? Um corpo que é deixado ali, que é encontrado ali. E isso foi o começo da trama, né? Então que me veio a ideia para a trama. Então eu tinha personagem, e aí a localidade, né? A localização começou então a me sugerir essa trama. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou trocar porque acho que a gente está falando já sobre os personagens. Eu vi que o pessoal no chat está falando também sobre os seus personagens favoritos. E na entrevista à revista da TAG, você falou que o seu personagem favorito talvez seja a Irene. Enquanto isso, eu vejo muita gente falando aqui no chat da Irene também, mas da Laura. E muita gente torcendo por ela, também nos comentários no app também a galera falando sobre isso. Eu queria que tu comentasse também um pouco sobre a tua relação com as mulheres desse livro, né, que são, assim, digamos, a força, né, que do livro inteiro, assim, da história inteira, e também quais foram as tuas inspirações para desenvolver personagens com tantas questões e traumas, né, como é justamente o caso da Laura nesse livro. So I'm going to, profit from this moment because there are a lot of comments already in the chat. So I'm gonna, and we're all already talking about characters. So a lot of people are commenting about their favorite characters, and I was thinking about that. I was thinking about, that when you did your interview for TAG magazine, you've mentioned that your favorite character from the book is probably Irene, and a lot of people are rooting for Laura, and I was also rooting for Laura, and so from what I've seen on the app, there are a lot of people talking about her as well. So I was wondering if you could mention a little bit more about your relationship with the women of the book, who are kind of the strength of this book, really, and what were your inspirations to develop characters like Laura that have so many issues and traumas. Yeah, that I do seem to be interested in characters who maybe don't quite fit in society, so they usually have something that makes them feel a bit of an outsider, or like they don't belong, or like they can't get on and fit in the way they ought to. So Laura
is in that way. I think she's quite similar to Rachel from The Girl on the Train. Obviously, her problems are very different, but she has this particular issue, which means that she struggles to hold down a job, to form relationships, and she gets herself into a lot of trouble. I'm always interested in those kind of characters because I think those people who live kind of on the edges of society, perhaps on the edges of our lives, they lead quite challenging lives. They lead lives where there is plenty of scope for conflict. And I think they demand more understanding of us, and we should be more understanding towards people like that. So I always find those characters really fascinating. Então, eu sempre me interesso, na verdade, por personagens que não se encaixam, né, na sociedade, assim. Eles normalmente têm algo que faz eles se sentirem forasteiros, né, estrangeiros, estranhos, como se eles não pertencessem realmente à sociedade, como eles não se encaixassem da maneira que deveriam. Né? E nesse sentido, a Laura é muito parecida com a Rachel, a personagem principal de A Garota no Trem. Né? Claro que as questões são diferentes, mas, enfim, ela tem, então, né, esse problema particular, assim, essa questão de ter muita dificuldade em manter um emprego, em formar relações, né? Então, ela está sempre se metendo em problemas, enfim. E eu sempre me interesso por esse tipo de personagem, porque eles têm vidas muito difíceis, né? Vidas cheias de conflito, e eles demandam mais compreensão de nós, né? Demandam esse entendimento, e por isso eu acho eles muito fascinantes. Legal. No, Carrie, I was just going to say that because you asked a bit about the inspiration for the characters. I mean, they all come from very different places. They often come from a story I've heard, maybe in real life, or something I've read in the newspaper, but it's usually just like one small aspect of somebody's life, and then I start to build around that. So Laura came from a story I'd heard from a friend, and Miriam came out of something I'd read in the newspaper, and then I sort of transform them and make them into new people when I write about them. Então, em relação à inspiração, né, para os personagens, eles sempre vêm de lugares diferentes, né? Ou então de uma história que eu vi na vida real, alguma coisa que eu li no jornal, mas enfim, sempre tem esse aspecto de uma vida real, né? E eu começo a construir a partir disso, né? Então, a Laura, ela se originou, né? Vem de uma história que eu ouvi de uma amiga, a Miriam, então, de um artigo que eu li no jornal, uma notícia que eu li no jornal, e enfim, eu transformei isso em algo novo, né? Criei novas pessoas e escrevi sobre elas. Muito legal. Eu ia perguntar sobre a questão da adaptação do Garota no Trem, mas antes de fazer essa pergunta, eu vou pescar uma pergunta aqui do chat da Beatriz, que eu achei muito boa, que ela pergunta assim, quem você gostaria que interpretasse as personagens principais de uma adaptação, né? E se ela escreveu, se a Paula escreveu essa história já com os personagens com alguém em mente, né? Achei muito boa. So there's a question on the chat from Beatriz. So she asks you if who would you like to interpret these characters in a movie adaptation, and if you had that in mind while writing it. Have you thought about that? I don't really think about that kind of stuff when I'm actually writing a novel. And I get asked about this a lot, but it's very difficult from a writer's point of view to say anything about who you envisage playing the person in a film, because it's probably better not to say anything, because if they make a movie and they cast somebody different, I will then be asked by journalists, like, are you really disappointed because they've chosen the wrong person? So I never say anything. But I would be very interested to hear from readers, like, who they would like to see, because that's always fun. Perfect. Então, né, eu realmente não penso muito nisso enquanto eu estou escrevendo o romance. Me perguntam isso bastante, na verdade é uma pergunta que aparece bastante, mas é muito difícil de falar isso do ponto de vista do escritor, né, da escritora, porque é sempre melhor não dizer nada, porque daí se eles fazem, né, o filme depois com uma pessoa diferente, os jornalistas vão me perguntar, mas então tu ficou decepcionada? Então eu prefiro não falar nada, assim, mas eu gostaria de saber, claro, de vocês, né, dos leitores, quem é que vocês gostariam de ver interpretando quais personagens.
Eu vou aproveitar para convidar a galera, inclusive, para colocar aqui no chat quem vocês imaginaram enquanto liam a história. E já aproveitando que a gente está falando sobre filmes, né? Queria perguntar também sobre a adaptação do Garota no Trem, que foi um sucesso de vendas, depois um sucesso de bilheterias. E como é que foi para a Paula ver a adaptação, né, da história nas telas, e como é que foi o envolvimento dela também no roteiro do filme? I would, since we're talking about adaptation, I would very much like to ask you about just like the girl on the train. And is everyone? Are you listening? There was a little bug. It's okay. Yeah, okay? It's okay now. There was a little glitch. Oh, okay. So about the movie adaptation from The Girl on the Train, and it was first it was a bestseller and then it was a blockbuster, so a huge success. So I was wondering, how was it seeing the adaptation on the big screen? How was this process, and what was your involvement in the movie script? Yeah, so I wasn't involved in the writing the screenplay. I sold the rights to The Girl on the Train well, they were sold before the book was even published, so it was very early. I loved the movie. I did all the fun things. I went to the set, I met the actors, I went to the premiere, but I didn't actually have involvement in the creation of the film. What was really interesting for me was to go onto set and to watch the actors do things that I had written about and imagined, and to watch how they sort of sometimes changed those things, made them feel slightly different. There's a scene where Rachel goes to her ex-husband's house and she takes the baby, and in the book it's very sinister, that scene. When I watched Emily Blunt doing it, it was quite sort of tender and sad. So it's very interesting to watch somebody else interpret the work. Então, eu, na verdade, não me envolvi na escrita do roteiro, não me envolvi muito nesse processo. Eu vi, né, tive acesso ao roteiro mais cedo, assim, mas foi num estágio bem anterior. Mas eu adorei o filme, achei muito, muito interessante. Enfim, foi muito legal todo o contexto, o cenário, conhecer os atores, ir nas premieres, nas estreias. Mas o que realmente foi mais interessante foi no set, né, visitar o set de filmagem, e então ver os atores fazendo coisas sobre as quais eu tinha escrito, né? Então perceber como eles mudavam algumas coisas, né? Um exemplo é a cena, então, né, quando a personagem Rachel vai na casa do meu marido e toma o bebê nos braços, e no livro isso é muito sinistro, né? Tem um elemento bastante sinistro. Mas aí quando eu vi a Emily Blunt, né, a atriz principal, fazendo essa cena, tinha algo de mais carinhoso e triste. E é muito interessante ver alguém interpretar o seu trabalho, né? Então isso para mim foi realmente bem interessante. Queria perguntar sobre a questão da trajetória dela, né? Você estudou filosofia e economia em Oxford, depois trabalhou como jornalista, se aventurou em comédias românticas, enfim, depois passou a escrever suspenses. Então, me pergunta se tu acha que isso teve dentro de ti todo esse tempo, né? E quando é que tu percebeu que realmente era tua vocação escrever histórias de suspense? So I wanted to ask you a little bit more about your professional path. Oops. A Maria caiu aqui, gente. Eu vou tentar me conectar com ela. Já voltamos aí, instantes. Tá, eu posso ir fazendo a pergunta, Manu? Tá, acho que pode ser ótimo. Tá. So, Paula, Okay. Improvisation here. So you studied philosophy and economy in Oxford, and you worked as a journalist, and you even wrote romantic comedies before writing thrillers. So when do you think, it clicked that you wanted really to start writing thrillers, Well, it was probably while I was writing the romantic comedies. I knew I wanted to write fiction. I'd always had kind of a vague dream about writing fiction. And then I was asked
to write a romantic comedy, which I did. I did 4 novels under a different name. But I never felt right in that part of the, that kind of writing. And all the stories kept getting darker and darker, and more terrible things kept happening to all the characters. And it was very clear that wasn't right for me, and that I would be much more at home in the thriller kind of space. Did you get all that, Maria? Yeah, I did. Thank you so much. I'm so sorry. No, it's not your fault. Desculpa, pessoal. Desculpa, Rafa. Imagina. Tranquilo, conseguiu perguntar, tudo certo. Tudo certo. Então, na verdade, eu sempre quis escrever ficção, e eu comecei justamente com as comédias românticas, usando um pseudônimo, inclusive, né? Publiquei livros com pseudônimo, mas eu nunca senti que aquilo ali estava correto, né? As histórias, elas iam ficando cada vez mais sombrias, né? Coisas cada vez mais horríveis aconteciam nas histórias, e aí eu senti que aquilo estava muito mais certo, né? Eu me sentia muito mais em casa, escrevendo dessa forma, né? Fazendo isso. Uhum. Tem uma pergunta muito boa aqui da Carol, que se ela já tem algum livro em mente, já está escrevendo alguma coisa nova, e se ela pensa em se aventurar em outros gêneros literários, né? Aproveitando que a gente falou agora de comédias românticas, ela está escrevendo suspenses super, super bem-sucedidos, então será que ela quer voltar para algum outro gênero anterior? So a question from Carol. She wants to ask if you have a new book in mind, and if you think about maybe venturing in other genres. You're very successful, when it came to thriller and also all these other genres, but do you ever think about maybe coming back to the romantic comedies or trying out different genres? I don't really. I think at the moment, in any case, I'm very happy in this kind of part, in this space. They do tend to be, the ideas that occur to me tend to be more around sort of crime, thriller, tragedy, sort of that kind of wheelhouse. So I'd never say never, because maybe I'll come up with an idea one day and I want to do something different. But at the moment, I think that I will remain here. I haven't actually started writing my next book yet. I've got some ideas and I've got some characters that I'm thinking about, but I haven't actually kind of decided exactly what I want to do. That always takes me quite a long time. That kind of picking which story to tell is always quite a long process for me. Então, não penso em me aventurar em outros gêneros, não no momento, né? Por enquanto eu ainda tô bem feliz nesse espaço, assim, né? Nesse escopo, então, do crime, da tragédia, né? Romance policial. Mas nunca diga nunca. Talvez algum dia eu tenha alguma ideia e queira tentar, mas por enquanto vou ficar por aqui, neste terreno. Em relação ao meu próximo romance, eu ainda não comecei a escrever. Tenho já algumas ideias, alguns personagens em mente, mas não decidi o que eu quero fazer ainda com isso. O que é algo que normalmente me toma bastante tempo, né? Eu demoro para escolher justamente para onde é que eu vou. Fico escolhendo qual história contar, fico pensando sobre isso. Tem uma pergunta da Beatriz aqui que ela recém mandou. Como é que vem a inspiração para o nome dos personagens e se ela procura homenagear pessoas da vida dela? So a question from Beatriz. She asks, what's the inspiration behind the character's name? Do you pay homage to people in your life? How does it work? Actually, a lot of the time I choose names from bookshelves. I'll look up there and I choose a first name from over there and a second name from over there. And sometimes then I change them while I'm writing them. It's not something I think about a lot in advance. But sometimes you're sort of halfway through the novel and you think, actually, that name is wrong and you have to change it. But yeah, they often come from my bookshelf. Então, na verdade, eu sempre escolho os nomes a partir da estante, assim, dos meus livros. Então, na verdade, eu olho, assim, e um pouco
escolho o primeiro nome dali, o segundo nome dali, enfim, não é algo sobre o qual eu pense muito, né? Mas às vezes a gente está já na metade do livro, está escrevendo, está na metade do livro e se dá conta de que aquele nome está errado, não funciona, né? Então tem que pensar em outro, mas normalmente vem daí, assim, né, dos livros. Muito legal. Queria fazer uma pergunta também referente a uma resposta que ela deu para a revista da TAG, em que ela comentou que o Conto da Aya foi um livro que mudou a vida dela, né? E eu queria perguntar quais outros livros tiveram esse grande impacto também na vida pessoal e profissional dela. So I wanted to ask you a question that, has it is about an answer that you gave actually to TAG magazine. In your interview, you said that The Handmaid's Tale was a book that changed your life. And so I was wondering what other books have had a huge impact in your personal and professional life as well. Wow. Well, that's a big question. So when I was probably about 11 or 12, I read And Then There Were None by Agatha Christie, and that definitely had a big impression. That was kind of probably the first proper crime novel that I ever read, and I thought it was brilliant because I don't know if you've read it, but she starts out with 10 characters, and then one of them is killed, and then the next one, and the next one, and you're trying to figure out who's doing all this. It's fantastic plotting. It's very, very Agatha Christie. I'll stop there, and then I'll think of another one, and then if you translate that one. Yeah? Yeah, great, thank you. Então, quando eu tinha 11 ou 12 anos, eu li então não sobrou nenhum, eu acho que essa é a nova tradução do caso, antes era o Caso das Negrinhas, mas eu acho que mudou. Então, né, o grande primeiro romance de crime, assim, de crime policial, da Agatha Christie. Né, essa história de que tem 10 personagens e eles vão morrendo aos poucos e a gente tem que, né, descobrir quem é o assassino, quem é que vai ficar por último. Agora ela vai continuar mencionando. I think The Secret History by Donna Tartt was also very influential because I guess I read that in my 20s. It was probably the first time I read a crime novel that was also very literary, and it seemed to do more than it was more than just a crime novel, if you see what I mean. So I remember it was also one of those books that everyone was reading at the time, and we were all talking about it, talked about our favorite characters and that kind of thing. So it was one of those books that really made you want to become a writer, I think. Great. Sorry, is The Secret History? Yeah, Secret History by Donna Tartt. Donna Tartt. Okay, great. Thank you. Então, só confirmando o nome, pessoal, que eu não tenho certeza se ele foi traduzido para o português, mas então Secret History, do Donald Tartt. Então, isso foi uma grande influência para mim, né? Eu li quando eu estava nos meus 20 anos, e é um romance policial bastante literário, né? Eu tenho a impressão de que ele realmente faz coisas que vão além, né, do romance policial, produz afetos que vão além do romance policial. E eu me lembro que na época era um daqueles livros que todo mundo estava lendo, todo mundo estava conversando sobre ele. E eu tive a sensação de que é um daqueles livros que te faz ter vontade de ser escritor, que te faz ter vontade de escrever. Engraçado isso que ela comentou sobre o E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, que eu acho que é um livro que enquanto a gente lê, a gente vai pensando se ela já tinha aquela solução para o final, enquanto ela escrevia, ou se foi, né, em que momento que ela pensou nisso. E tem uma pergunta da Luísa Santini, que ela pergunta justamente isso também. Quando a Paula começa a escrever um livro, ela já sabe qual é o final, ou ela vai, né, ela falou muito sobre a questão da construção dos personagens, ela vai construindo os personagens, e aí ela chega no desfecho, né, em que momento que surge, assim, a solução. It's great that you mentioned And Then There Were None, because we keep thinking, did Agatha Christie already know, the solution, the outcome at the end, or, when did she come up with it? And then there's also a question from, is it PAULA, Rafa? Luísa. Okay. So Louisa is asking you a question, and she's wondering if, when you start writing, do you already know the outcome, the ending, the whodunit, or is it something that you create as you go, as you create the characters also? So when the solution comes for you, when is it this moment? Yeah, that's a good question. I always have to know
what the ending is going to be before I start writing. So I know who done it and why, kind of thing. But I don't fill in everything else. I don't plot out every single little bit on the way there, because I like to leave lots of space to discover new things and, you know, make connections in your head while you're actually in the middle of writing. But I do need to know what the end point is going to be, because otherwise I would be worried that I might like not find their way to the end point. Ótima pergunta. Eu, na verdade, sempre preciso saber qual é o final do livro quando eu começo a escrever. Então, eu sei quem matou, né? Quem fez o whodunit, né? Quem é o assassino, quem é. Mas eu não penso todo o resto, né? Eu gosto de deixar um espaço para ir tentando novas coisas, para estabelecer outras conexões, né? No meio desse processo da escrita. Mas eu sempre sei qual é o final, porque senão eu fico muito preocupada em não encontrá-lo, justamente, né? E não conseguir chegar nesse final. Algumas pessoas estão perguntando sobre a questão de como foi para ela escrever um livro depois de todo o sucesso que ela teve, né, com Garota no Trem. E aí tem a Isabela também está perguntando se ela já sabia que ela ia ser tão bem sucedida, se ela olhou e falou, terminou o livro, olhou para o livro e falou, uau, isso aqui é muito bom. Se ela já conseguia prever de alguma forma que ela ia estourar, né, da forma que ela estourou. A few people are asking in the chat, how was it, writing after having written such a huge bestseller? And Isabella is also wondering if you already knew they were going to be so successful, if you looked at the book, The Girl with the Train, but also a slow fire burning, and knew, wow, this is great, this is huge, this is going to be amazing. I mean, if you're able to predict this huge success. I was definitely not able to predict the success. It was, I mean, nobody predicted that it would become as big as it did. It was obviously a really wonderful, slightly overwhelming experience. It did make writing the second novel really quite difficult, mostly because I was touring a lot after Girl on the Train was published. For about 1.5 years, I was just traveling around all the time, and I didn't really have time to just sit quietly at my desk and focus on the writing, which is what I really like to do. So that was hard. And it just kind of seemed to grow and grow and grow. And then there was a movie, and so it was all very exciting, but it was quite, it's not what you expect as a writer. You don't expect that kind of thing to happen to you. So it was a bit of a shock. Então, não fui nem um pouco capaz de prever. Na verdade, ninguém previu, né, que seria um sucesso tão grande quanto foi. E, enfim, realmente foi algo enorme, avassalador, o que fez com que a escrita do segundo romance fosse realmente difícil, porque eu estava sempre em tours, né? Então, assim, eu estava viajando muito. Durante 1 ano e meio, eu viajei o tempo todo, e então eu não tinha esse momento, né, esse tempo para ficar sentada na minha mesa, quieta, escrevendo. E isso realmente foi bastante difícil. Então, as coisas foram indo, e a situação parecia crescer mais e mais e mais, né, do livro, e aí então veio o filme, o que com certeza foi muito excitante, muito empolgante, mas não é o que tu espera que vai acontecer contigo, né, enquanto escritor. Então, nesse sentido, foi realmente um choque. A Karina Carboni está perguntando se ela já teve contato com a literatura brasileira e se ela gosta de algum autor ou obra em especial. So Karina is asking if you had any contact with Brazilian literature and if you like any author specifically. I haven't really. I mean, we don't get an enormous amount translated, is the problem. I think that in the UK, and I think the States has the same problem, that you don't get a lot translated, but I would be very open to recommendations, because so if you have favorite writers, Brazilian writers, who are definitely translated into English, please put them in the chat so I can write them down and I can seek them out.
Wonderful. Não, na verdade, não tem muito contato. A gente não tem muito acesso à tradução, né? Isso é o grande problema, tanto aqui no Reino Unido quanto acho que nos Estados Unidos. A gente não tem muita coisa traduzida, não tem tanto acesso à tradução, mas eu adoraria recomendações. Então, né, os escritores, enfim, que vocês adoram, os preferidos de vocês, talvez tenham traduções, então vocês podem escrever no chat, mandar, e aí eu procuro, vou atrás. Legal. O José tá perguntando também, primeiro ele faz o comentário de que a Irene, ela critica o Theo, né, que é um escritor no livro, por escrever romances não obedecendo uma ordem cronológica. E a Paula faz exatamente a mesma coisa. Então, ele pergunta se isso é uma autocrítica ou é uma brincadeirinha, assim. So Paula José asks, Irene, she's very critical of Theo, the writer, because he writes novels that don't have really a chronological order, and that's quite what you do in your novels. So is this like a joke, or are you being self-critic? Where did that come from? Yeah, it was kind of a joke, and it was me almost becoming sort of exasperated with myself, because I do find it difficult to tell a story in a very straightforward way. That's just how my mind works. I jump around a lot, and I know that that's frustrating for some people, and it's even to me sometimes. So it was kind of a joke, but it was also kind of a bit of a criticism of I should learn how to do this in a different way. But then again, I do like novels that kind of jump around a bit, and you have to sort of concentrate all the time, if you're going to remember where you are. Então, era piada, mas era também um pouco um recado para mim mesma, porque eu acho muito difícil contar histórias de forma cronológica, né? Na verdade, a minha própria mente funciona dessa maneira. Eu tô sempre indo de um lugar para o outro, assim, né? E eu sei que isso pode ser frustrante para muitas pessoas, e eu acho que até para mim mesmo em alguns momentos. Então, tinha esse dado de ser um pouco piada, mas também um pouco, bom, talvez eu tenha que aprender a escrever romances de uma forma um pouco mais cronológica em algum momento. Mas eu gosto muito desse tipo de romance, né? Então, que faz esses saltos no tempo, enfim, né? Tem essa cronologia diferenciada. Tem uma pergunta de Raoni, que tá perguntando sobre a questão da doença da Laura, né? Se chegou a fazer uma pesquisa sobre essa doença ou conhecer alguém com essa condição, né? Porque ela disse que ouviu uma história de uma amiga, de uma pessoa que era parecida com a Laura. Mas, enfim, o pessoal tá curioso para saber como é que a Laura foi tão bem construída. So a question from Raoni. He asks, if this Laura's disease, did you do a research to learn more about it? Because you've mentioned that, you heard the story from a friend, but everyone is so curious to know how is she so well constructed? Was there a research behind it? Yeah, I did a lot of reading about the condition. I had talked to somebody who knew of this, who knew someone who had this, happened to had a similar accident. I also have spoken to people who've worked with people who've had traumatic brain injuries. So I did quite a lot of sort of researching sort of what sorts of things might happen to somebody who'd had an accident like that. But it's the kind of thing where you can have it's not always the same for every person. So there was also scope for imagination. But yeah, I did reading, and then I spoke to people who'd worked with people who'd had traumatic brain injury. Sim, eu li muito sobre essa condição, né? Eu falei com pessoas que, enfim, conheciam alguém que tinha condições similares, mas eu também conversei com, enfim, pessoas que trabalham com, enfim, vítimas, né, de machucados, assim, traumáticos, né? Então, pessoas que tiveram esse tipo de acidente. Nunca é a mesma coisa, né? Sempre varia de pessoa para pessoa, então isso deixa espaço para a imaginação, claro, mas houve esse trabalho, sim, de leitura, né? Então li muito sobre isso e também de conversar, então, com profissionais que trabalham com isso. Uhum.
Queria perguntar, nos livros da Paula a gente tem acesso a diferentes pontos de vista em múltiplos personagens, né? E personagens que inclusive são muito diferentes entre si. Então parece que além da gente ter uma boa construção de personagens, a gente tem, parece que a Paula tem um acesso ao psicológico de pessoas que, enfim, né, a gente fica admirado quando a gente lê. E eu queria perguntar sobre essa questão desse processo também, né, de construir pessoas, trajetórias e vozes tão diferentes. So I would like to ask you, about your books. We always find different point of views from different characters that are in fact very different among each other. So, it seems that beyond having well-constructed characters, you have access to, their psychological realities, and then we are left absolutely astonished in awe. So I wanted to know a little bit more about, this process of constructing these different points of view. Well, I think a lot of the time that's a big part of what I write about is the way in which we all, we perceive things differently. The subjectivity of our perceptions, of our recollection often is at the heart of it. How our memories of things differ, how we construct our own particular narrative about our lives and our experiences, and how those can be radically different even from people who are close to us. And that for me is a really interesting part of writing a psychological thriller, because so much of what happens is a result of either misunderstandings or miscommunications, or people not being honest either with themselves or with the people around them. That's for me a really interesting part of writing about the damage that we can do within families, within relationships, that kind of thing. Sim, então realmente, assim, né, grande parte, né, desse processo de escrita e que é, enfim, bastante difícil, mas tem a ver com a própria vida, é de como a gente vê as coisas de uma forma muito diferente, né? Cada um vê a realidade de uma forma diferente. Então, a memória está no centro disso, né? E as memórias podem ser diferentes. Uma mesma memória pode ter interpretação diferente das pessoas, porque a gente constrói as nossas narrativas particulares, né? Então, mesmo em relação a pessoas que estão próximas de nós, né, essas narrativas acabam sendo diferentes, as rememorações acabam sendo diferentes. Eu acho muito interessante pensar que isso é como na própria vida, né? Muito do que acontece na vida é resultado disso, né? De desentendimentos, de desonestidade, seja consigo mesmo, seja com os outros. Enfim, então eu acho muito interessante escrever sobre o dano que isso faz, né? O dano que isso faz a relações familiares, a relações amorosas, enfim. Uhum. O pessoal está falando bastante sobre o final, então eu vou juntar duas perguntas, fazer as duas perguntas de uma vez só, porque a gente tem um comentário aqui da Anne que fala, né, como é que surgiu a ideia de ter feito a Carla matar o Délio, e está dizendo que não conseguiu desconfiar dela em nenhum momento, e que, né, enfim, a questão do psicológico da Carla enganou. E aí também tem uma outra pergunta, deixa eu achar aqui, que é do Rodrigo, e que ele está perguntando se justamente era esse final em definitivo, ou se, né, ela chegou a brincar com outra opção de final. Acho que o pessoal está querendo muito entender, assim, mapear a mente da Paula para entender como é que ela chegou nesse final. So I'm going to do two questions at once. I'm going to put them together, glue them together. So there's a comment from Anne as she wonders, how did the idea of having, Carla kill Daryl came, because she was very, very surprised. She thought that Carla's personality was very misleading. So, how this idea came. And Rodrigo wants to know if this was that ending that you always had in mind, the definite outcome, or if you ever, juggled with maybe something else. Everyone's trying to map out your brain. How did you get there? I always knew that it was Carla, and I knew why. I didn't necessarily know how I would finish the book in terms of what happened to her, because there was a version that I wrote where she didn't go to prison, for example. So
But I did know that it was her who did it, and I knew the reason why, and I knew that she's a woman who's tried very hard to forgive, to forgive what has happened, except she's trying to forgive the wrong person because she doesn't really understand what's happened. And when finally she does understand, it's so shocking to her and so overwhelming that she acts, she does a terrible thing, and then I think almost immediately regrets it. So that's, but she doesn't. If you read back to the end of the book, you kind of realize that she still can't see what else she could have done. For her, it was like that she had no choice. Então, eu sempre soube, né, que era a Carla, e eu sempre soube o porquê também, né? Então, eu não sabia necessariamente como eu ia terminar o livro, né, em termos do que aconteceu, de como a história ia se desenrolar especificamente, mas eu sempre soube que era ela, né, e o porquê. Ela é essa mulher que tentou, enfim, né, perdoar esse acontecimento, perdoar a pessoa errada, porque ela não entende, né, ela desconhece, mas e aí, então no momento em que ela entende a verdade, isso é chocante e absolutamente avassalador. E aí então ela faz essa coisa horrível, né? Ela comete esse ato horrível e quase que imediatamente. Mas ainda assim, mesmo se a gente voltar ao final do livro, a gente vai ver que ela não consegue apreender, né? Isso porque no fundo ela não tinha escolha. Esse é o princípio. Tem uma pergunta aqui da Gilva Nelma que tá falando sobre a questão do... Acho muito boa essa pergunta, porque ela pergunta assim: no fim da história, eu fiquei refletindo se o Daniel matou de fato o filho da Carla ou se foi um delírio, né? Uma maneira de digerir aquela memória traumática, né? Daquela, enfim, situação horrível. E aí ela quer saber se é uma dúvida plausível, o que a Paula acha, né? É Giovanna, Rafa? Não, é Gilva Nelma. Giovanelma. So a question from Giovanelma. She wonders if this thing, that this memory from Carla, from Daniel killing her son, is it maybe possibly like delirious? Is that a plausible maybe interpretation, that it wasn't really reality, but something to deal with this immense trauma? Well, what she discovers is a drawing that Daniel has made, a graphic novel, a comic book that he's basically drawn, in which he describes what he did, and she interprets that as being what actually happened. But we never know whether that is what actually happened. But she believes it. She believes it enough. She can't figure out why else he would have done this. But I think I wanted to leave that very open, so the reader can't know absolutely sure what happened, because I wanted the reader to not know in the same way that the characters can't know, because the people who were there are not here anymore. We can never be 100% sure, and there's something very tantalizing for me about that not ever being able to know other people or people's minds or other people's intentions 100%, no matter how much we want to. Então, realmente, né, então que ela descobre, né, que o Daniel faz o HQ, né, aquele graphic novel em que ele descreve o que ele fez, ela interpreta isso como o que realmente aconteceu. Mas a gente nunca sabe, de fato, né? O que a gente sabe é que ela acredita nisso, e ela acredita nisso o suficiente. Ela não consegue compreender por que mais ele poderia, né, ter feito isso, porque é outro motivo. Mas eu, de fato, queria deixar isso aberto para que os leitores não tenham certeza absoluta, não possam ter certeza absoluta, da mesma forma como os personagens não têm certeza absoluta, porque, no fundo, a gente nunca tem 100% de certeza de nada, né? O que realmente é uma coisa que eu acho fascinante e assustadora, de que a gente nunca sabe o que está se passando, de fato, na cabeça das pessoas, né? A gente nunca sabe a intenção verdadeira das pessoas, por mais que a gente queira. Uhum. A Letícia está perguntando se tem algum personagem de todos os livros que ela escreveu, não só considerando o Em Fogo Lento, mas todos os livros, e que ela gostou muito como filhos, assim, e sente saudades. So Leticia wants to know if there are any characters from all of your books, absolutely all of them, if there are any characters that you really loved, like as
child, like as a child, and that you miss? You know, I think I'll always have great affection for Rachel from The Girl on the Train, because she was an important character for me for a long time. I wouldn't want to write about her again, but I have affection for her. I mean, it's interesting because I think I have greater affection for my characters often than the readers do, because I understand them very well. So even the bad guys, sometimes I miss. Sean from Into the Water was a character I really liked. Nikki from Into the Water as well was a character I really liked. So there are lots of them that I feel quite affectionate towards, and sometimes I wonder about writing about some of them again, but I haven't decided on that yet. But it definitely would be Rachel. Definitely Rachel, you think? Definitely not Rachel. Definitely not Rachel. Yeah, that's no, Rachel's done now. Great. Então, eu tenho bastante afeição pela Rachel, né? Realmente tenho muita afeição por ela, porque foi um personagem muito importante para mim e por muito tempo. Eu não quero mais escrever sobre ela. Essa era a curiosidade que eu tinha ali, pessoal, confesso, no final. Realmente, com a Rachel tá tudo terminado. Mas é interessante porque eu sinto muita afeição pelos meus personagens, por todos eles, porque eu sinto que eu entendo eles. Então, até os malvados, né? Até os bad guys, até deles eu sinto falta, né? Por exemplo, o Nick do Into the Water. Tu sabe, Rafa, se foi traduzido? Sim, eu só não lembro como é que ficou o título em português. Assim. Em português. Então, o pessoal do Into the Water. Então, isso, né? Realmente há vários personagens pelos quais eu sinto um afeto muito grande, e eu penso, inclusive, em escrever sobre alguns deles no futuro novamente. Mas não a Rachel. Definitivamente não a Rachel. Acho que em Águas Profundas, se eu não me engano. Águas Profundas. Bom, o pessoal ainda assim quer saber aquela pergunta de antes, né? De matou, não matou. Agora o pessoal tá perguntando a Neyane tá perguntando se o Daniel e a Carla realmente tiveram envolvimento. As pessoas ficaram um pouco confusas, chocadas. Vi bastante gente no app falando também, meu Deus, isso aconteceu mesmo? Com essa pergunta aí pra ela. So everyone still wants to know, Diane especially, but everyone still wants to know if Daniel and Carla really had an entanglement, an affair. People are left, curious, confused. So did them? Well, no, I don't think anything ever happened between them. I think there is something unwholesome about Daniel's relationship with Carla. Certainly his feelings towards her were not straightforward, and I think she always felt that, and that made things very complicated for her too. So she loves him, she wants to love him in a straightforward way, but she feels like she can't. So I just think it's one of those like really slightly problematic, creepy relationships. Então, bom, eu acho que nada nunca realmente aconteceu entre eles, né? Eu acho que, na verdade, tinha algo bastante doentio sobre a relação deles, né? Os sentimentos dele não eram diretos, assim, e eu acho que ela sempre sentiu isso e fez com que as coisas ficassem muito complicadas, né? Mesmo que ela ama ele, né? E ela gostaria de amar ele dessa forma, assim, sincera, né? Direta. Mas, enfim, no fundo é realmente uma relação muito, muito problemática, né? Muito esquisita, assustadora. Então. I think I should say that I think Daniel enjoyed making Theo believe that there was something, something going on, because that was the sort of thing that would amuse him, to make Theo feel like really awful about it. Então, ela acrescenta que ela acha que o Daniel gostava de fazer acreditar que tinha algo acontecendo, porque era o tipo de coisa que ele achava engraçado, né? O tipo de coisa que divertia ele.
Só para corrigir, eu falei em águas profundas, o pessoal tá me corrigindo aqui no chat que é em águas sombrias. Águas sombrias. Obrigada, galera. O Jonathan tá perguntando já numa nota um pouco mais pessoal, quais são os hobbies da Paula? Se ela puder compartilhar um pouquinho, assim, acho que até pensando em que momento que ela escreve do dia, se ela puder, né, compartilhar. So Paula, which are your hobbies? A little more personal. I know we made a little jump from a more personal question, but Jonathan wants to know which are your hobbies and when do you write usually? Do you have a routine? I write in the mornings mostly. I mean, when the writing's going well, I can write all day, but I think I get the best work done in the morning. Hobbies. I don't really have hobbies. I mean, I like the things that everybody likes. I like going to art galleries and museums. I read a lot. I bought a wetsuit recently, and I've been doing a lot of swimming in the sea in Scotland. And I like football. There you go. Então, eu escrevo de manhã, normalmente. Então, quando a escrita tá indo bem, né? Quando o trabalho de escrita tá indo bem, eu consigo escrever o dia todo. Mas o meu melhor trabalho é feito de manhã. O meu melhor momento realmente é de manhã. E quanto aos hobbies, eu não tenho muitos hobbies. Acho que muito do que eu faço, muitas pessoas gostam também, né, de fazer. Por exemplo, ir em galerias, em museus. Com certeza eu leio muito. Leio realmente bastante, né? Eu tô indo ao mar agora também na Escócia. Eu comprei uma roupa para poder fazer isso. E eu gosto de futebol. Fiquei curiosa para saber qual é o time dela. What is your team? Arsenal. Very sad. I don't know anything about sports. A gente já está se encaminhando para o fim. Queria fazer uma última pergunta, a pergunta da Priscila, que é se ela tem dicas para quem também quer escrever um dia romances policiais ou suspenses, né? O que ela diria? So we're getting at the end of our time together, and so I would like to ask you this last question. Is from Priscilla, and she wonders, do you have any tips for future writers, for those who want to venture themselves in writing crime novels or thrillers? Well, I think the mistake that I made at the beginning was that I lacked confidence, so I didn't want to share my work with other people. I didn't want to show anyone. And I understand why people do that, but I think if you're at the stage where you're writing, a few chapters of a novel and then you're not really sure whether it's right or not, try and find somebody, a friend who likes a similar kind of book that you do, or somebody in a writer's group, what have you, to read your work and give you some feedback. Because I think a lot of writers kind of get stuck because they don't allow other people to give them feedback. And I'm not saying show it to like dozens of people, just maybe 1 or 2 people. That kind of early feedback is important when you're just kind of trying to figure out what your voice is and whether it's working. Perfect. Então, eu acho que um erro importante que eu cometi no início foi não ter muita autoconfiança, assim, né? E não querer mostrar, então ter vergonha de mostrar os meus escritos para as pessoas, né? Eu entendo por que as pessoas fazem isso, mas quando se está nessa fase de já escrever alguns capítulos, ter escrito alguns capítulos e não saber se está bom, é bem interessante encontrar um amigo que goste desse mesmo tipo de livro, né? Ou enfim, alguma outra pessoa que também esteja nesse processo, mas para receber um feedback, para receber um retorno, né? Porque é um tipo de escrita que pode chegar num ponto sem saída, né? A gente pode ficar um pouco preso justamente
por né, não ter esse feedback inicial. Permitir que uma ou duas pessoas te deem esse retorno, esse feedback cedo, é muito bom para tentar descobrir qual é, né, a voz da narrativa, para onde ela vai, esse tipo de coisa. Perfeito, gente. Chegamos aqui no nosso horário final. Queria agradecer muito a presença de todo mundo. Foi uma conversa incrível. A gente teve muitas perguntas, muitas participações. Foi super difícil, né, chegar em algumas. Então, desculpa aí quem a gente não conseguiu fazer sua pergunta, mas acho que a gente conseguiu a maioria. E agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui, também da Rafa, Paula, muito obrigada, thank you, Maria, Jéssica, enfim, todo mundo, e deixar as últimas palavras aí, Rafa, se quiser deixar umas últimas palavras, Paula também. Eu só quero agradecer imensamente, obrigada Manu, obrigada Maria, Jéssica, e a Paula, assim, não só por ter participado, mas por ter escrito esse livro maravilhoso que está gerando tanto burburinho, tanta gente comentando. Por isso que a gente tem um clube de livros para poder falar sobre os livros, né? Então, muito, muito obrigada. E obrigada pela galera que comentou, que fez perguntas. É isso. Thank you so much, everybody. Obrigada. Well, yeah, thank you so much, Paula. So I would just like to thank everyone that's been here with us. And Paula, thank you not only for having accepted this invitation, but for having written this amazing book that's generating so much talk, so much interaction. We have apps to talk about the books, and it's so amazing to see that everyone was so interested in your book and everyone is exchanging views. So thank you very much. Thank you. Thanks, everyone. Perfeito, quero convidar todo mundo a avaliar o livro no aplicativo lá do clube, quem já leu, quem já está terminando, agora ficou mais animado ainda para comentar, e comentem por lá o que vocês acharam do nosso encontro também, o que vocês acharam, a gente fez nesse horário, meio-dia, e espero que tenham gostado também, para conseguir estar aqui com a Paula, né, pelo fuso horário, e agradecer muito a presença de todo mundo, e até uma próxima, gente, um beijo. Bye. Pronto.